Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Blind. E hoje, galera, trazer um conteúdo novo aqui pra vocês, que é informativos da semana, galera. Isso mesmo, vou começar um quadro novo aqui no canal, que sempre que tiver informações que eu achar relevante, que forem mais importantes ali, podemos dizer assim, em maior quantidade, sem ser as informações comuns que sempre tem, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, galera. Então, hoje tivemos informação muito interessante, que tem um pouco de relação ali com o Major Update, que eu trouxe um vídeo recentemente. Então, quem não viu, corre lá e assiste também, que o vídeo tá muito bom. Então, eu decidi trazer, porque eles trouxeram essa informação e eu quero falar um pouco sobre, que muita gente tem essa dúvida, muita gente não sabe como vai funcionar e não entendeu direito como funciona essa questão, porque é nova no jogo. E quero falar dos eventos que vai estar chegando aí, da UTA e do GR, mais especificamente das coisas gerais que vão ser adicionadas aí e das mudanças da Valor Medal, tá? Então, para você não perder esse tipo de vídeos próximos e todos os vídeos que eu trago aqui no canal, já se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 2.000 inscritos, galera. Me ajudar também a monetizar o canal para melhorar o conteúdo aí, melhorar a qualidade de áudio, trazer mais benefícios aqui para vocês, porque o meu microfone tá ruim, tá no finalzinho da vida dele já, rapaz. Ele direto começa a chiar, eu tenho que ficar regravando o vídeo várias e várias vezes. Não sei nem se esse vídeo vai chiar, espero que não, mas Deus quiser não vai não, então vai dar tudo certo. Então, de antemão, bora começar aqui sem muita enrolação. Desejo tudo de bom pra vocês e bora que esse vídeo tá muito bom. Vem comigo, rapaziada. Vamos começar aqui. O Garp, né, lançou aqui a nota, então bora lá ler. Boa tarde, pessoal. Em breve implementaremos uma melhoria na loja de Valor Medal. Essa melhoria visa permitir que os jogadores comprem outros itens da loja sem se sentirem que estão tomando a decisão errada, por não estarem gastando essas moedas exclusivas com as medalhas dinâmicas de diamante, né? E querendo ou não, o maior forma de medalha dinâmica de diamante que existe hoje em dia no geral realmente é com as medalhas dinâmicas, né? Ó, Valor Medal, falei, misturei tudo, foi mal, galera. É com as Valor Medal mesmo, isso é um fato, isso a maior forma de hoje em dia pra se pegar, e a galera foca muito nisso, é Valor Medal, tá? Então, realmente, isso é uma coisa que vem à tona, é uma coisa importante, porque para quem tá no endgame, para quem tá no mid-game, quem tá começando a entrar nessa parte do game já, vai também querer começar a farmar, porque vai querer começar a botar os seus diamantes estrelados. Então, vai precisar dessas dinâmicas, porque dinâmica de diamante realmente é muito importante, são bem escassas no jogo, então tem poucas formas de se obtê-las, tá? Então, em relação a isso, essa sensação é ruim e compreensível, pois temos itens de progressão de conta divididos no mesmo espaço com cosméticos. Considerando os conteúdos fixos que dão Valor Medal como recompensa a saber, os bosses semanais, raid de escapias, missões especiais, Marineford e World Boss, sabendo que os jogadores mais eficientes, né, os que fazem todos os conteúdos sem perder um único dia, ainda ficam nas primeiras posições de Marineford de todos os World Boss, conseguem obter aproximadamente 196 Valor Medals por mês, galera. Isso é bastante, tá? Muito mesmo. E para conseguir, você tem que ser um monstro, tem que ter uma PTzinha fechada ali, que você tem entrosamento. É bem difícil, não é todo mundo que consegue fazer isso, não. Então, é uma afirmativa bem correta essa do Garp aqui, ele tá corretíssimo falar isso aqui. Portanto, os jogadores endgame com maior eficiência conseguem obter uma média de 32 dinâmicos de diamante por mês nessa loja. Já a maioria esmagadora da comunidade não chega nem perto desse número. Isso é fato. Isso aqui é realmente fato. Isso aqui não tem questionamento. Para quem tá ligado, para quem joga há muito tempo, isso realmente é fato. Só quem tá no top tier, só quem consegue ficar muitas vezes seguido no top tier, consegue ter um farm muito eficiente de dinâmica de diamante mensalmente, tá? Isso aí não são todos que conseguem, tá? Então, como vai funcionar, né, essa nova implementação, essa mudança que a galera da equipe vai estar implementando aí? Inicialmente, limitaremos o craft mensal de medalhas dinâmicas de diamante para 30. Dessa forma, manteremos o farm atual dos jogadores mais eficientes sem qualquer tipo de prejuízo, né? Antigamente a média era 32, né? Não tinha, tipo assim, por que a média? Porque não tinha limite, né? Então, tipo assim, a média que a galera conseguia era isso. Mas agora vai ter o limite fixo de 30. Então manteremos o farm atual do jogador para que eles não sintam nenhum tipo de prejuízo, né? O valor de cada medalha de diamante será reduzido de 6 para 5 Valor Medals. O valor de cada medalha de ouro será reduzida de 4 para 3, né? Uma mudança muito boa e vai ajudar todos os players mais iniciantes aí que quiserem fazer a troca pela medalha de ouro. Opa, galera, esbarrei no microfone, deve ter dado um barulhinho, perdão. Então, muito interessante isso aqui para player iniciante, abaixar o de ouro também. E para os players endgame de modo geral também, porque para quem quiser estrelar todos os brancos do jogo, esse aqui pode ser que ajude também. Então, o limite permaneceu 45, que é o limite atual hoje, né? Então, esse aqui não mudou, tá até aqui falando que foi inalterado. Agora será possível craftar chave de baú por 10 Valor Medals, limite de 10 chaves, tá? Os limites da loja serão resetados todo dia no primeiro dia do mês. Então, quer dizer, todo dia não. Todo primeiro dia do mês, perdão, galera. Então, isso é muito interessante. Todo mês vai haver o reset, então vai haver 12 resets, né, anualmente, sempre que são 12 meses. Isso é bem interessante, vai trazer uma nova mecânica, uma nova mudança relacionada a essas Valor Medals aí, bem interessante.
Com essa modificação, a maioria dos mercadores dos jogadores poderá obter mais medalhas dinâmicas de diamante do que obtém hoje. Além do que, sobra de valor médias obtidas com a redução do valor possibilitará que os jogadores comprem outros itens da loja sem ficarem com a sensação de que estão perdendo um recurso. Por exemplo, todo mês os jogadores poderão pegar as valor médias que sobraram e juntar para comprar outro item da loja no futuro, tendo em vista que o farm de dinâmica de diamante permanecerá inalterado ou para muitos será maior do que era. Esse comunicado é uma explicação e um aviso prévio para quem, caso queiram, troquem suas valor médios na loja antes que a alteração entre em vigor, aproveitando o modelo atual. Tá aí o comunicado, Garp. Muito obrigado por trazer esse comunicado pra gente sobre essa mudança que será implementada. Então, galera, quem quiser gastar suas valor médios aí que tem, fique à vontade, gastem aí, se você se sentir confortável ou não. Então, vai ser implementada as mudanças. Achei positivo para os players mais novos, né? E até para os players endgame. Não sei se todo mundo vai ser favorável a essa. Eu não tenho um veredito ainda certeiro. Eu tenho que ver na prática como é que vai funcionar, como é que vai ser a opinião da galera. Mas, ao meu primeiro ver, minhas primeiras impressões dessa mudança aqui, bem positivo, acho bem válido e realmente é muito bom. E vai trazer coisa muito boa para a galera, principalmente essa questão de fabricar a chave aqui vai ser algo bem interessante também. Então, acho que vai ser bem positivo e aprovo com certeza. Vamos lá. Agora o comunicado mais importante, que é a parte que eu quero falar pra vocês. Bora que bora. Prepare-se para jogar o evento Germa 66 com seus amigos. O evento começa no dia 13, né? No caso, 13 de setembro, né? Que é essa sexta-feira. E ficará disponível até dia 26, né? No caso, 2 semanas aí de evento, como sempre, padrão do GLA, 2 semanas de evento. Então, galera, nessa sexta-feira vai começar o evento Germa. Então, se preparem para dar aquela farmadinha. Talvez tenha a chance de dropar as skins do Yonde, do Nid e do Itid aí, caso vocês tenham sorte. E também as lápides do evento, que valem uma boa grana aí. Desejo sorte a todos vocês e os ícones também, que são muito da hora também. Além disso, vai vir a UTA, né? A cada 2 horas, o evento da UTA poderá aparecer no Mercado Negro, oferecendo a chance de obter caixas de músicas, ícones de perfil e lápis da UTA, né? As recompensas padrões, como sempre. Além disso, galera, uma coisa que me intrigou muito, achei muito interessante, né? É que vai voltar o show da UTA, né? UTA está preparada para mais uma turnê no Grand Line Events. Todos que que compareceram ao show da UTA, inclusive os que já viram no lançamento nos dias 14, 15, 21 e 22 às 18h30, ganharão 15 medalhas de personagem, uma chave de baú, mas apenas uma única vez, né? Então, se a gente logar dia 14, dia 15, dia 21 e 16 às 18h30, a gente vai ganhar 15 medalhas de dinâmica da UTA, uma chave de baú e somente isso mesmo, mas é uma grande coisa, vai ajudar bastante mesmo. Acho que se eu pegar inclusive 15, eu acho que eu pego a UTA 2 estrelas, que a minha tá uma só. Pra quem não viu o vídeo, eu gastei 40 chaves na UTA na época que ela viu, galera, assiste lá. Eu vou estar tentando deixar no card aí também. Galera, tô esbarrando o microfone toda hora, desculpa se estiver dando chiado aí, meu amigo, hoje eu tô criminoso. Tá, bora lá, continuar então. Como mencionado, nós informamos que o Major Update não queremos que os recursos de progressão da conta fiquem vinculados exclusivamente à aliança. Por isso, agora será possível entrar nos montantes pares, mesmo sem fazer parte de uma aliança. No entanto, membros de uma aliança podem ser beneficiados com a redução da dificuldade. Isso aqui é bem legal, porque vai dar mais liberdade pra galera que não quiser ter uma aliança ou que não estiver conseguindo entrar em uma, o que às vezes pode acontecer. Então isso aqui vai dar mais liberdade pra galera ser mais independente e também ter a opção de continuar fazendo mesmo sem ter uma aliança, o que é muito bom. E quem tiver na aliança vai continuar tendo benefício, né? Pra quem não sabe, se você tem aliança upada, a questão da parte dos os Wanted mesmo eles sendo difícil, médio ou normal, eles perdem força. Então se eles tiverem o upgrade, eles ficam mais fáceis de serem feitos e realmente facilita bem, galera. Então realmente isso é muito bom, uma adição muito boa e bem-vinda também. No dia 28/9 teremos uma edição especial do torneio. O torneio será no formato 6x6, que eu acho esse formato muito bom, baseado no GVD com mapas aleatórios em todas as batalhas. Além disso, como não haverá restrições de aliança, você poderá participar do torneio com qualquer amigo e ainda terá a chance de enfrentar membros da sua própria aliança, algo que não é possível no GVG. Isso aqui, rapaz, vai dar umas gameplay, uns memes bons, vai dar uma live boa se rolar a live disso aqui, tá? Meu amigo, vai ser doideira. E essa aqui tá chegando, galera. Fizemos uma modificação no sistema de emotes permanentes para que eles não desloguem, tá? Isso aqui era um negócio que acontecia, tá, galera? Os emotes permanentes antigamente não deslogavam. Aí depois aconteceu alguma coisa que eles começaram a deslogar e agora voltaram com essa mecânica aqui, que é muito bom. Que pra mim, eu acho que a galera mais gosta dos emotes permanentes justamente por essa mecânica de não deslogar do jogo, tá? Agora vamos falar a parte do motivo que fez eu fazer esse vídeo, que é pra clarear a mente de vocês e também se falar dessa coisa que finalmente vai estar chegando pro jogo aí, tá? Liberamos o upgrade dos personagens para tier diamante do Itid, da Reiju, do Niji, da Carrot, do Vanalgur, do Domate, do Uroki
e Yonde. Esses personagens já estão em suas versões time skip e por isso receberão apenas o ícone de perfil exclusivo do upgrade. Na próxima semana implementaremos melhorias na loja de medalhas de valentia, reduzindo o custo da medalha dinâmica e diamante, além de limitar o crédito mensais, tá? Essa aqui é a questão que falou ali em cima, semana que vem, vai chegar a semana que vem. Todas as alterações entrarão em vigor no show date de amanhã, 12/9 às 10h30, né? Que é o horário padrão do show date, tá? Então, galera, eu vou falar dos balanceamentos aqui dos personagens que teve o lançou hoje também, tá? Vou estar falando pra vocês das mudanças aí. Mas o foco é esta parte aqui, galera. Essa parte que eu vou estar grifando pra vocês. Que os novos diamantes, novos personagens diamante vão poder ser disponibilizados, né? No caso, o Ishiji, a Reiju, o Niji, a Carrot, o Vonagul, o Amatia, o Rogue e Yonde, cara. Isso é muito bom, isso é muito interessante. E eu vi muita gente com dúvida, que foi o motivo de eu fazer esse vídeo, galera. Galera, esses personagens são nada mais nada menos do que ouro hoje. Não era possível fazê-los se tornar diamante. Agora vai ser possível, finalmente. Muita gente pediu isso há muito tempo. E por que que eles vão implementar isso, galera? Por causa do Major Update, galera. Sim, porque, pra quem não sabe, quando o GLA foi lançado, o meta era personagens bronze e prata, porque era muito mais fácil para eles. Eles tinham uma força boa, eles aguentavam fazer as SMs e as SMHs level 70 tranquilamente, né? Tanto que a PT mais forte era Jungle, Daddy e Kuro normalmente. Então, tipo assim, muito forte essas PT antigamente. E a meta do jogo era uma meta de bronze e prata os personagens. Porque ouro era muito difícil de upar, não compensava tanto o investimento naquela época. Mas, se passa um tempo e hoje, no atual momento em que se encontramos no jogo, antes do Major Update, o atual meta do jogo é de personagens ouro, tá? Se você tem diamante, melhor ainda, mas o atual meta para fazer todos os eventos do jogo, tudo do jogo, é ter um ouro 5, é o atual meta do jogo. E com a chegada do Major Update vai chegar um ponto que o atual meta, que é o meta inevitável, né, vai se tornar diamante. Então você vai ter que ter um diamante, inclusive já falaram que, por exemplo, a raid do Rob Lucy, a raid da CP9, né, no caso, vai ser balanceada para fazer na dificuldade de raid com personagens 5 estrelas diamante. Então, sabendo disso, é necessário que personagens ouros que para se manter no topo, se manter ali de pé, se tornem diamantes e possam também ir a 5 estrelas. E como é que funciona esse time skip dos personagens novos? Atualmente, para quem não sabe, um ouro 5 estrelas e um diamante 4 estrelas tem o mesmo nível de força. O mesmo, não tem diferença no status base, né? Vamos falar assim. Os itens, os equipamentos aí que mudam e tudo mais, aí a função de cada um, se é especialista, atirador e tudo mais. Mas de resto, eles têm o mesmo status base, podemos dizer assim, que é 100% de força. E se tornar diamante 5, eles vão ter 105%. Ou seja, eles vão ficar muito mais forte, tá? Então, um diamante 5 vai ser muito mais forte com um diamante que um ouro 5. Esse é meio óbvio, né? Mas o que isso implica? Por exemplo, a Carrot não ia poder virar diamante, então ela não ia poder chegar diamante 5. O Vonagul não poderia. Todos os personagens que estão aqui não poderiam. Então, a galera ficou muito confusa do porquê liberar e como é que funcionaria e tal, tava perdido. Mas, galera, o que vai acontecer? Vai acontecer do mesmo jeito. Esses personagens vão ser liberados para poder pegar diamante. Você vai ter que ter os 500 frags a mais deles. Eles vão ter que estar 5 estrelas. Você vai ter que ter os 500 frags sobrando. E vai ter que fazer a Lab 2 com eles. E aí sim você vai transformar eles em diamante normal. E o que vai vir, que eu achei uma coisa não tão boa, é que só vai vir um ícone deles, né? Mas faz sentido porque realmente a maioria deles aqui tá time skip. A Carrot é um bom exemplo. A skin dela normal é aquele vestidinho laranja que ela usa. E a skin das skins que vieram com ela nos passes, provavelmente a de Holy Cake poderia ser a skin dela, mas ela já tá no jogo, então não tem como botar. Mas, por exemplo, do Ishiji, da Reiju, do Niji e do Yonde, eu acho que seria interessante se eles botassem aquelas skins casuais deles, tá ligado? Que eles estão com a roupa sem ser com a armadura, com a roupa da Germa. Eu acho muito da hora aquela roupa casual deles, e eu acho pelo menos bem bonita da Reiju. O do Ishiji também, bem da hora, que eles estão com a roupinha ali mais diferente, meio casual de casa, né? Então, aquelas skins, quem sabe um dia chega um jogo, eu não tenho essa informação, mas se um dia, quem sabe, chegar, acharei bem da hora também. Em relação ao resto, galera, normal, muito simples. Pelo menos a gente vai estar ganhando um ícone aí, que é muito legal. E vai poder finalmente fazer esse upgrade. Isso é uma grande iniciativa, porque finalmente a gente tem a informação de que realmente provavelmente todos os personagens de ouro vão receber esse upgrade também. Eu não sei se tem algum faltando agora com a chegada desses aqui podendo ir para ouro também. Agora me fugiu a memória, mas eu acho que tem, mas eu não tenho certeza agora. Depois vou ficar devendo essa para vocês. Então, o que eu queria explicar, que muita galera estava em dúvida, a galera não estava entendendo. Galera, esses novos diamantes que foram liberados vão funcionar exatamente como os diamantes atuais que funcionam, tá? Não vai ter nenhuma diferença. A única diferença é que eles não vão vir com a skin, a gente só vai ganhar o ícone deles. Mais nada, não tem nenhuma outra diferença. Então, eu vou estar fazendo do meu Vonagul aí, que ele pode ir
para 5, ele tá com um fragmento sobrando. Então eu provavelmente vou estar fazendo Bangagu. Futuramente devo tentar dar carry também. Do Shid, que eu acho da hora também a gameplay dele. Dalmate talvez. Dalmate provavelmente que eu sou cortante, então provavelmente eu vou botar também, mas não sei. Vamos na fé e vai depender do que o baú me der. Mas eu achei muito interessante isso, essa parte vindo ao jogo aí. E tô curioso para ver como é que a galera vai achar, se a galera gostar. Então, topíssimo, topíssimo. Vamos falar sobre o balançamento aqui para parar de enrolar. Então, Akainu. O Kazanken, o poder PVE dele aumentou de 26 para 30. Kazan Balkuj, o poder aumentou de 32 para 35 no PVE. E Meigo Fuku aumentou o poder no PVE também de 40 para 50. E o Meigo Poder, o poder, Meigo Poder, é só Meigo na verdade. O Meigo teve o poder aumentado de 40 para 50 também no PVE. Então o Akainu recebeu um buffzão no PVE aí, maneiro, galera, vai dar um dano bom extra aí. Acho que com essas mudanças vai ficar bem filé no PVE aí. E vai, galera, provavelmente voltar a usar ele bastante nas SMs, nas coisas aí que já usava. Em relação ao Bartolomeu Kuma, em relação ao Page Hole, ele teve um aumento no seu poder do PVE também de 24 para 26. O Chishu Pari Page Hold obteve um aumento aí de 6.5 para 7.5 no poder do PVE. O Venet aumentou de 20 para 40 o poder também do PVE. E o Shock aumentou o bônus de defesa para 15% de RDF. Bom demais. Borsalino Kizaru, o grande Kizaru, cara. Kizaru também teve um aumento no PVE e no PVP, no caso. O buff no PVE foi na sua skill Laser, né? Ele aumentou de 22 para 24. E em relação ao PVP, ela aumentou de 16 para 18, né? O dano dela. Isso é interessante, aumentar o dano dela. Não sei como é que vai ficar. Não tenho Kizaru, mas para quem tem, pode ser uma boa mudança. Ele pode ser voltado a ser bem utilizado nas partidas PVP, né? Em relação ao Lightning Strike, teve o custo de energia reduzido de 35 para 30. A Materaço teve o tempo de recarga reduzido de 60 para 50 segundos. E top demais, mudanças aí no nosso querido Almirante Kizaru. Tivemos mudança de 2 almirantes então, em Akainu e Kizaruto. Vamos agora para um Shishibukai Jinbei. E Shimizu teve o poder no PVP reduzido de 18 para 16. Kairyu Ipponzei teve o poder também reduzido de 30 para 25 no PVP. E Gaioji Jijutsu teve o poder, e Aranami, né, no caso, esqueci de falar a segunda parte desse aqui, teve o poder também reduzido no PVP de 30 para 28. Top, top. Isso aí pode ser que realmente o time no PVP esteja menos utilizado, mas não acho que vai quebrar o boneco completamente não, mas vamos ter que ver e dar uma analisada profunda aí. Luffy TS, meu amigo, vambora. Então, Jet Pistol, teve tempo de recarga do ataque à distância aumentado de 8 para 10, né? Então tivemos um nerf aí no tempo de recarga, ele teve um aumento no tempo aí de 8 segundos para 10 segundos. Jet Bazooka no PVP teve reduzido de 20 para o poder reduzido de 20 para 18. Eagle Bazooka, né, que seria a bazooka só que com haki ativado, teve o poder reduzido, né, de 25 para 22 e o custo de energia aumentou de 10 para 15 de energia. Isso aí realmente tenso. Mas o Luffyzado é um monstro independente, né? Mas isso aí vai dar uma afetada boa nele, imagina realmente. Mas vamos ver como é que vai ficar pra gente ver as análises e a opinião da rapaziada. Sabuzada. No Spinning Peep, teve o poder reduzido de 12 para 10 no PVP. E o Kain Royo e teve o custo de energia aumentado de 25 para 40. Então tomou nerf aí, Saba 1 tomou nerf. Interessante, mas também não sei se é tão interessante, porque o Saba é um bicho difícil de pegar. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais fortinho mesmo, mas acontece, né? Mas vambora. Sandetes, Puele Afril Spectre teve o poder aumentado de 18 para 20, top, tomou um buffzão. E o Skywalk teve um bônus de ataque aplicado que mudou de 20% para 25%, top. Uta World, se não me engano, a Uta tomou nerf lá que eu vi no Trello, né? Deixa eu ver, é isso mesmo, tomou nerf mesmo. Uta World, redução de ataque de instância PVP reduzido de 25 para 15%. E Gazantesk, redução de ataque de instância PVP reduzido de 25 para 20%. Então, Uta tomou nerf em alguma das suas habilidades. Zoro TS, grande Zoro TS. Gazami Dori teve o custo de energia aumentado de 50 para 60. Então o Zoro teve um mini nerf aí. Baby 5, Cross Kamati Cut, poder de PVE reduzido de 24 para 22. Teve o poder reduzido aí no PVP. Eu tinha falado PVE, mas é PVP que teve um nerf aí. E Buko Mishopon, Posse na verdade.
Missile Grow, né? Tempo de recarga aumentado de 40 para 45. Então ela sofreu nerf aí no dano de sua habilidade e no tempo de recarga da missile dela. Capone Gangbang. Artillery. Teve poder reduzido de 8 para 7 no PVP. Minigun. Poder PVP reduzido de 3.5 para 3. Distância maior reduzida de 5 para 4. E Castle Warrior Cannons teve o poder reduzido de 45 para 40. Tomou um nerfzão aí. Capone também. Carrot, Bunny Hop, tempo de recarga aumentado de 8 para 10. E Electro Dash, tempo de recarga de 8 para 10 também houve um aumento aí. Então, Carrot também tomou um nerfzinho. Mini nerf, né? Isso foi o tempo dos cooldowns, mas tomou um nerfzinho. Rebecca, Parry, lentidão causada pela habilidade reduzida de 120 para 60. Massa. Isso é interessante. Tomou um buffzinho então. Low Key, redução do ataque reduzida de 30 para 25%. E tempo de recarga, redução de ataque reduzido de 9 para 7 segundos. Interessante. Teve umas mudanças positivas e algumas negativas, né? Smoke Ishid. Hate Switch Boost, poder PV aumentado de 50 para 60. E Sparking Valkyrie, poder PV aumentado de 50 para 60 também. Então o Ishid tomou um buffzão aí. Vamos ver o Zoro para Tatsumaki, poder PV reduzido de PVP, né? Reduzido de 6.5 para 6. E a Shukahashi Bondorro, poder PVP reduzido também de 25 para 20. Então Zorro TS e o Zorro normal tomaram nerfizada. Double Finger, Strong Hand Bow, dano extra de se usado durante Ranked, o trampo aumentado de 30% para 50%. Então, o Double Finger tomou buff de dano na sua habilidade. Álvida, I Am in a Rush, tempo de recarga aumentado de 8 para 10 segundos. Iron Man Bash, lentidão reduzida de 100 para 60. E Unstoppable Train, silêncio aplicado reduzido de 3.5 para 2 segundos. Top, interessante. E Kurobi, Hamash Gari Senkei, poder PVP reduzido de 18 para 16. E Jondo Bashok, poder PVP reduzido de 25 para 22. Medital, poder reduzido de 8 para 4. E Itomashi Kumito, duração de lentidão reduzida de 5 para 2 segundos. Então, esse aqui, né? Tomou um nerfizado aí. Parece ser interessantes mudanças, tem algumas boas, algumas negativas, depende do ponto de vista. Comentem o que vocês acharam, galera, das mudanças, comentem o que vocês acharam dos informativos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, o que vocês acham que tem que melhorar, como é que eu posso fazer mais lento, fazer mais rápido, fazer mais compacto, pegar só algumas informações ali, picadinha, botar, não sei. Eu fiz esse vídeo meio no improviso, galera, não deu tempo de preparar um roteiro, nem deu me preparar muito. Então não ficou dos melhores, dos 1000 melhores maravilhas do vídeo. Mas espero que gostem, espero que vocês se divirtam com esse conteúdo. E ele possa trazer novidades e um entretenimento diferente para vocês. Que é um conteúdo mais informativo, podemos dizer assim. Não é um conteúdo direto de gameplay. Mas saibam que o conteúdo do canal aqui vai se manter sempre ativo e trazendo muita gameplay top demais, tá bom? Então espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado desse vídeo de hoje. E que aprendam bastante e que se divirtam muito. Então Deus vos abençoe, fica com Deus, falou e fui!